entendimento. Então, nós acabamos de fazer o seguinte: tudo que nós aprendemos tem que ser registrado para que o processo evolutivo aconteça. Senão não adianta. Eu aprendo. Quando eu desencarno, bom, e aí, para onde que vai isso? Vou começar tudo de novo na próxima? Não. A próxima é uma continuação do anterior. Então, os registros se fazem no perispírito. Vamos ver. Como? Presta atenção, você vai ter a resposta sua já. Então, isso aqui, gente, é a criatura trina que Kardec falou. Nós somos trinos. Nós somos espírito, somos perispírito, temos perispírito e o corpo físico. São três coisas. Então, para entender o perispírito, nós dividimos a somar em três partes para entender como é que fica. Bom, então veja, na nomenclatura espírita, isso aí, gente, André Luiz tentou transformar isso numa coisa mais didática. Nas reportagens que ele fez para o Chico Xavier, você vai em Evolução em Dois Mundos, você não consegue entender. Mas na verdade é isso aqui. Então vejam, que se este pedacinho do perispírito, Eliane, consegue ligar no corpo físico, é sinal que o estado vibratório do lado de cá da Eliane é muito próxima do estado vibratório do corpo físico, da lentidão do corpo físico. Então tem que possibilitar a união. Por outro lado, este lado da Eliane, que está conectado a este lado da Vera, é mais vibrado. Este lado aqui é mais vibrado do que esse, que já está indo no estado mais vibrado, mais acelerado. Isso aqui bate com isso. Este lado da Vera está se ligando ao oceano. Este estado da Vera vibra muito mais rápido. As moléculas rodam com mais velocidade do que, e aqui roda mais do que aqui. Da mesma maneira que este lado do oceano, as moléculas que estão neste lado giram com velocidade muito mais rápida do que as moléculas que estão nesse lado. De maneira que isso pode conectar com isso. E aqui é altamente vibrante. Então, é uma matéria especialista criada por Deus que tem essa facilidade de estado de movimentação das moléculas. Bom, então vamos dar nome aos bois. Este pedacinho do perispírito, que está mais próximo do corpo físico, isso é didaticamente falando, né? Ele chama-se, é como se fosse um duplo deste. Ele tem a mesma feição, formato desse negócio aqui, que é aquele corpo físico. Ele chama-se duplo etérico. Depois eu vou escrever ali. Então, este é o duplo etérico. É um pedaço do perispírito que faz a conexão direta com o corpo físico. Tem um estado vibratório compatível com o corpo físico do lado de cá. Este pedacinho do meio é chamado corpo espiritual. Este pedacinho que está ligado ao espírito é chamado de corpo mental. Ele está tão próximo do espírito que quase se confunde com o espírito no estado vibratório de movimentação. Senão não daria para conectar. Mas é matéria, isso aqui não é matéria. Então Deus colocou uma condição que isso se conecta a isso. Corpo, então vamos falar, corpo, esse é o corpo mental, que está ligado próximo do espírito. Este é o corpo espiritual, é o intermediário. Este é o duplo etérico. E este é o corpo físico. Esse é o espírito encarnado. Aí eu pergunto, se é matéria, esses três pedacinhos aqui são matéria. Do que é formado o duplo etérico? É uma matéria que nós damos um nome para ela. É uma matéria. Aqui, por exemplo, quando eu mandei o Luiz Fernando, levanta a perna, levanta o braço, mexe a cabeça. Essa mobilidade que ele tem, que é dada por ela, pelo espírito, essa facilidade que ele tem, essa força sai da onde? Sai do duplo etérico. Porque o princípio vital, a matéria vital que nós temos,
ela está no duplo etérico, aqui nesse pedacinho do perispírito. Tanto é que quando a gente desencarna, vamos dizer, a Mariana vai desencarnar. O corpo físico vai morrer, ela vai sair. Vamos ver como é que fica? Mariana, você vai desencarnar. Aqui está o homem encarnado. Se a Mariana desencarna, o corpo físico, por favor, então, morreu. Cai fora, ele fica ali. Não precisa descer. Morreu. E o duplo etérico, que é muito parecido com o corpo físico, ele também se esvai. Ele volta para a natureza. Porque na encarnação, essa matéria, no processo da fecundação, ela é colocada no momento da fecundação, esse elemento. Ele que vai dar mobilidade, vai ser o princípio vital. Então, o espírito desencarnado, ele se apresenta dessa maneira lá no plano desencarnado. Ele não tem corpo físico, ele não tem duplo etérico. Ele tem o quê? Corpo espiritual, corpo mental e ele é o espírito. Então, da mesma maneira que o espírito encarnado se apresenta aqui com a feição do Luiz Fernando, quando desencarnamos, o que vai se apresentar vai ser Vera Dragão. É o que vai estar lá do outro lado. Está correto? Então vejam bem que o espírito desencarnado não tem corpo físico e muito menos o duplo etérico. O duplo etérico não acompanha o corpo físico, não. O duplo etérico ele sai e volta para a própria natureza de onde ele foi tirado no momento da encarnação. Porque em cada orbe terrestre, o duplo etérico é tirado em função dos elementos fogo, água, ar e terra. Então, quando for fazer um outro corpo físico, quando for fazer um outro encarnado, ele vai ter que voltar. Vamos ver. Daqui a pouco nós vamos encarnar. Por enquanto nós desencarnamos. Tá ok? Bom, então vejam que do outro lado, o espírito desencarnado se apresenta dessa maneira. O perispírito dele não tem duplo etérico. Só tem corpo espiritual e corpo mental. Esses ficam ligados ao espírito. Tudo está ligado ao espírito. Só que quando está encarnado, o duplo etérico ele é colocado durante a vida nossa. Quando a gente morre, assim que desencarna, o duplo etérico também vai embora. Ele não registra nada, ele só dá mobilidade, a força vital que nós precisamos para a gente se deslocar, para falar, para agir. Esse é só, mas tem outras funções também. O passe, não, esse com o tempo vocês vão ver que a energia do passe sai dali, é o princípio vital, é dali, do duplo etérico, isso médio, bom, aí é outro assunto que vai ser estudado ao longo do processo. Bom, então vejam que o espírito desencarnado está dessa maneira. Agora eu pergunto, Marta, você que aprendeu, você é professora ou não? Não. Você é professora? Marta. Márcia. Você faz o que, Márcia? Muita coisa. Muita coisa. Então, todo o aprendizado de muita coisa que você tem, veja bem, digamos que você seja um espírito encarnado, né? Ao invés de Luiz Fernando, você que está na ponta lá. Você desencarnou. Aonde que o aprendizado seu vai ser registrado? Nesse nome difícil aí. Aquele foi embora para a tumba, aquele voltou para o espaço, só sobrou isso. Aonde que deve estar registrado o que nós aprendemos? Mental. É o corpo mental, é o que está ligado à mente do espírito. Então, todo o registro do nosso aprendizado, seja registro intelectual, seja registro moral, é o Luciano que pega. O Luciano que é o que detém todo o conhecimento aprendido durante uma vida encarnada. É a consciência, o corpo mental? Arquivo. Consciência é outro atributo do espírito que regula as nossas ações para o crescimento moral. É uma outra coisa que Deus criou. A consciência está bem ligada nessa questão aqui. Também está um pouco ligada, mas está mais aqui no espírito. É o arquivo. Hein? O arquivo é ele. O arquivo está no corpo mental. Exatamente. É aqui que se arquiva tudo. Alguns autores entendem que o corpo mental está praticamente dentro do próprio espírito. É uma coisa que... Mas é uma fronteira tão tênue, porque para ele se ligar ao espírito, essa matéria tem que ter alto padrão vibrátil, de tal forma que quase se confunde mesmo com o espírito. Mas é matéria, é perispírito. É aqui que se registram os conhecimentos adquiridos, tanto morais quanto intelectuais. É no corpo mental.
Então, dá pois não. E aqueles conhecimentos horrorosos? De tudo que você aprende aqui, que está registrado. Tudo. Você aprendeu a fazer os malfeitos da vida, fica registrado, até que você tenha a condição de perceber que esse aprendizado não é bom eliminá-lo e bota outra coisa no lugar que vale mais a pena. A gente aprende muita bobagem ainda, né? Muita. Mas está tudo aprendido aí. Eu aprendi muita coisa errada durante a minha vida. Já percebi a vida que você vai vivendo, você vai ver, meu Deus, me ensinaram isso de forma errada. Eu tinha um conceito errado disso. Hoje as coisas se clarearam. Então, mudou o conceito, zero, tudo começa de novo, em termos de conhecimento, né? Mas aonde é que está o registro? Está aqui, você tira um, bota outro. Não é assim que você não deleta hoje no computador? Deleta um, bota outro no lugar. Tão fácil. Como é que é? Você assim tão fácil. Pois é, mas muita coisa você já percebeu que você aprendeu errado e hoje você tem uma outra proposta sobre aquele assunto. Isso faz parte. Bom, então vejam que o Espírito, esse aqui, ele carrega todo o conhecimento. Quando for para se fazer o processo, ao contrário, vamos fazer a encarnação, né? Então, o espermatozoide vai se juntar com o óvulo e vai começar a gerar um novo corpo físico daquele espírito que vai encarnar. Como é que vai modelar um novo corpo? Então, todo o conhecimento que eu tive durante a minha vida encarnada última está aqui registrado. Na última, na outra que eu tive anterior, está tudo registrado aqui. Né? Então, tudo aquilo que eu tenho dentro de mim, que eu maculei o meu corpo físico, sei lá, com drogas, com o diabo, que coisa que a gente faz aqui na Terra, né? Olha como é que está o mundo hoje, o estado de droga, isso macula o corpo físico. E quando macula o corpo físico, o perispírito também fica maculado, né? Às vezes não consegue arrumar isso durante a estada lá no plano desencarnado. É tão brabo o negócio, que para poder arrumar aquilo, tem que entrar no processo encarnatório, recomposição celular por meio da concepção, para ver se tira as toxinas que a gente coloca no nosso corpo espiritual. Diga. Tatuagem. Pois é, tatuagem, tudo isso é uma coisa bem superficial, quer dizer, não vai, na hora que você desencarna, esses ajustes consegue fazer. Quando é muito profundo, às vezes você não consegue, porque tudo que tem no seu corpo físico aqui reflete aqui. Está ali também. Se for quer dar um tiro, por exemplo, no braço, ou no peito, sei lá. O espírito também foi lesado. Então, às vezes, a arrumação mental do plano do outro lado não se consegue. Só vai conseguir passando essa coisa novamente para o corpo físico. Tem gente que já nasce com uma série de problemas, criancinhas nascem com problema disso, daqui, da onde que vem? Problemas decorrentes de vida pregressa, porque o perispírito está cheio disso, de toxinas ou machucados ou coisas afrontantes, né, ao corpo físico que ficaram registrados no corpo espiritual. Então vejam bem. São propriedades do perispírito? Como é que é? São propriedades do perispírito? Não, isso didaticamente não são propriedades ainda não. Nós não vamos entrar nas propriedades, não. Eu estou falando em algumas delas. É difícil falar de uma coisa estanque, porque uma coisa puxa a outra, né? Então, este espírito desencarnado, quando ele vai montar o novo corpinho onde ele vai migrar, né, o espermatozoide encontrou com o óvulo, aí começa a multiplicação celular. Uma célula em duas em 4 em 8 em 16, é uma progressão geométrica. Bom, mas essa multiplicação, ela tem que ter uma coisa organizada para que ela, multiplicando, crie um corpo humano. Não pode criar um corpo de bezerro ou de rato, né? Tem que ser um corpo humano. Como é que eu sei que o espermatozoide do homem, o óvulo da mulher, vai dar resultado em um corpo humano? Porque as características todas estão centradas no modelo.